Maravilha. O tema de hoje é não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ela faz parte, essa parábola, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parábola, como todas as outras do Cristo, elas trazem uma mensagem por trás de toda a história que é contada sobre o tema. E, na ocasião desta parábola, os apóstolos fazem uma indagação a Jesus sobre o que ele havia os colocado em relação ao tema. E no início do capítulo, nós podemos ver aqui algumas passagens. Vou passar aqui o próximo slide. Agora foi. Que fala assim, candeia sob alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? E aí diz lá, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Passando aqui. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, né, que seria o alqueire, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, quando Jesus falava sobre a candeia, ele dizia que tudo aquilo que preza e se presta ao conhecimento e ao esclarecimento do Espírito deve estar exposto, não deve ser escondido. Deve estar à mostra para que todos enxerguem a luz, para que todos entendam que aquilo realmente é um sinal de algo que está ali para iluminar, para gerar oportunidades para que todos possam enxergar, não é? E não algo que deva ser oculto, escondido. E aí os discípulos indagam, Jesus, mas por que, né, você fala por parábolas? Lhe questionaram, por que você fala por parábolas? Por que você fala dessa forma, para que nós tenhamos um pouco de dificuldade na compreensão? E ele responde, falo-lhes por parábolas porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Então, o que ele queria dizer ali, na verdade, era um resumo muito simples de que tudo deveria ser revelado ao seu tempo. Que eles mesmos, como discípulos, tinham o benefício de receber a luz, de receber a informação de uma forma que poderiam ter uma compreensão melhor até do que grande parte da população, a grande parte das pessoas que recebessem as mensagens, que recebessem todos os tipos de ensinamento evangélicos. Então, na verdade, o que ele dizia era, se vocês escutam e não entendem, e se vocês não ouvem e não compreendem, é porque muitas coisas ainda estão ocultas entre o céu e a terra e que no seu devido tempo serão reveladas a grande parte das pessoas, a todos aqueles que no seu momento correto receberão, ou preparado para isso, receberão a informação, receberão o conhecimento. Essa era a forma de Jesus dizer que tudo viria ao seu tempo e que os mistérios da criação e todos os segredos entre o céu e a terra seriam revelados na devida hora. Então, ele deixava bem claro que as coisas tinham que ser gradativas, que tudo aquilo que pudesse ofuscar a visão, que pudesse trazer algo que trouxesse uma certa perturbação, por ser algo muito revelador, poderia, ao invés de instruir, perturbar, ao invés de conduzir, levar a desvios. Então, o que ele mostrava é que as coisas tinham que ser conquistadas aos poucos. E os discípulos realmente foram muito importantes na propagação das mensagens do Cristo. Bem como sabemos, o Cristo não deixou nada escrito. Todas as comunicações foram verbalizadas, foram orais, e essa transmissão ocorreu a partir dos discípulos para aqueles contemporâneos e aqueles que vieram posteriormente divulgando a palavra.
Vou passar aqui mais um. Então, falando um pouco aqui dos discípulos para vocês. Os discípulos, atentos e dotados de grande memória, sempre fizeram, ou eles nos fazem, se quisermos usar o tempo presente, ouvir de novo a pregação ritmada de Jesus, que se valia desse recurso para procurar facilitar a memorização das suas palavras. Com as parábolas, o mestre nos transporta para o ambiente popular palestino em que se desenvolveu a pregação. Elas nos revelam toda a genialidade criativa de Jesus, seu espírito de observação, sua simplicidade de exposição, a clareza, a concisão, a adesão à vida. São obras-primas de pedagogia popular, onde voltamos a sentir a força do seu ensinamento. Então, as parábolas, na verdade, são obras de pedagogia. De uma forma bem simples, o Cristo usava situações corriqueiras do dia a dia, naquela época na Palestina, para que as pessoas tivessem um aguçamento da sua imaginação e começassem a divagar sobre aqueles ensinamentos e a entendê-los gradativamente através dos seus exemplos, extremamente simples e propícios e condizentes com o entendimento da população naquela época. E a gente sabe que mesmo 2000 anos depois, essa luz da candeia, essa luz que deve ser exposta do conhecimento, que leva-nos e impulsiona-nos à evolução, e nós, como espíritas, sabemos, por exemplo, com as obras do Kardec, que nos instruem, ou mesmo muitas outras religiões com diversos ensinamentos, no intuito de despertar a religiosidade nas pessoas, de despertar o interesse em se transformar, a se melhorar, a serem pessoas diferentes daquela que foram no dia anterior. Na verdade, isso tudo tem o seu tempo, e 2000 anos depois nós ainda nos vemos debatendo os ensinamentos de Jesus e às vezes tendo dificuldades. Essa luz, se revelada de uma forma instantânea, realmente não traria benefício nenhum. E ela é gradativa, e aos poucos, tal como os discípulos que na época ajudaram a difusão da sua mensagem, com o passar dos séculos tiveram diversos outros discípulos. Por que não? Os próprios pregadores dos dias de hoje são como se fossem discípulos. Nós, como espíritas, divulgando a mensagem, a boa nova, somos também como discípulos, que estamos gradativamente modificando a forma de pensar, gradativamente ajudando a condução daqueles que ainda se encontram em dúvida, e mostrando, como Cristo fez naquela época, até porque até então as pessoas tinham a imagem de Deus vingativo, que trazia punições, castigos e tudo mais, até porque a população precisava de uma imagem mais forte, mais impositiva, para que obedecessem a certas regras. Na vinda do Cristo, esse mesmo revelou um Deus manso, um Deus de infinita bondade, um Deus que ampara seus filhos, um Deus que dá diversas oportunidades para todos e oferece sempre uma oportunidade de um recomeço. E nós somos espíritas, não é, meus amigos? Nós todos aqui nos consideramos espíritas, cada um da sua forma, até porque, como eu digo, o espiritismo ele é extremamente progressista, vamos dizer assim. Ele te dá diversas oportunidades, mostrando que o que é erro hoje pode ser acerto amanhã. Se eu erro hoje, eu não sou definitivamente aquela criatura que erra, porque no momento seguinte eu posso ser uma criatura diferente. Simplesmente entendendo aquilo que eu errei, aquilo que eu posso fazer de melhor nesse momento para modificar, e no momento seguinte, provavelmente, eu já serei uma pessoa diferente. Então, um erro não nos define. E o Espiritismo mostra bem isso, que nós temos o nosso tempo, nós temos o tempo do esclarecimento, e cada um tem o seu tempo. Isso também nos leva a tentar entender melhor o nosso semelhante, nos dias atuais, aí com toda essa conturbação. Cada um tem o seu tempo de entendimento, não adianta. E que nós temos que ter o espírito da indulgência dentro de nós, e sempre dá novas oportunidades. Porque se Deus nos dá novas oportunidades, quem somos nós para não oferecer o mesmo ao nosso semelhante? Não é verdade? Por pior que seja o erro, no próximo momento, aquele indivíduo pode acertar.
e nós podemos ser aquela centelha ali presente que vai fazer acender a luz na consciência daquele que está ao nosso lado, através do exemplo, da atitude positiva, da conduta comedida e evangélica e cristã, vamos dizer assim, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Esse é o objetivo, é nós respirarmos fundo quando os problemas nos afligem e aproveitar tudo aquilo que nós já aprendemos, toda aquela bagagem que nós temos dentro ali do nosso íntimo, da nossa consciência, que faz nos entender um pouquinho melhor as coisas e nos orientar, mesmo aquilo que nós temos dúvida, lá dentro tem a vozinha da consciência e diz, olha, isso não está certo, olha, acho que isso aí é melhor, ó, isso está me dando um pouco mais de segurança, conforto, eu me sinto melhor seguindo aquele caminho. E nós temos essa vozinha ali que nos diz que é, na verdade, a luz que vai crescendo dentro de nossas consciências a cada dia. E continuando aqui, mesmo nos milagres, observamos que Jesus evita o sensacionalismo. Não há conveniência pessoal, e sim a demonstração de que Deus tem sua ação misericordiosa que livra os homens do mal. Os milagres são estreitamente ligados à mensagem de Jesus. E como essa do alqueire, da candeia, nos convidam à conversão, isto é, reconhecer Deus Pai em ação na história, e a mudar de vida e de mentalidade. E era essa mensagem pedagógica do Cristo. Ele queria fazer com que todos modificassem a sua forma de viver, enxergassem mais além, tanto que chamou atenção aos próprios, digamos assim, colonizadores da Palestina, os romanos, que enxergaram que ali havia um conceito diferente de tudo aquilo que eles já tinham visto e que trazia uma mensagem sobre a vida futura diferente de tudo aquilo que já havia sido ouvido, tanto que acabou sendo incorporado, não é? O cristianismo junto ao Império Romano. Resumindo, tudo no Evangelho é tão concretamente vinculado à vida e à geografia da Palestina do tempo de Jesus, tão estreitamente coerente com a personalidade simples, original e misteriosa do Cristo, que não há margem para suspeita de manipulação ou de criação fantástica por parte dos discípulos. É verdade, as mensagens são extremamente simples. As mensagens estão vinculadas à natureza, ao povo da época, aos seus costumes, e de uma forma que pode ser aplicada em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer comunidade. As situações muitas vezes são próximas, são parecidas. Não é verdade? A gente vê os mesmos desvios de conduta, as pequenas imperfeições, e que nós, como cristãos, temos que entender que nós temos que burilar isso, transformar isso em algo melhor. Por que eu me considero espírita? Acho que vocês todos já se questionaram. Por quê? Não porque eu sou perfeito, sou o melhor de todos, ou que eu tenho o conhecimento supremo das coisas, muito pelo contrário. É porque eu sou curioso, porque eu me sinto muitas vezes inferiorizado e preciso mostrar que eu sei como buscar as coisas corretas e me esclarecer, e mostrar que eu também sou capaz de fazer algo ao meu favor e ao favor daqueles que estão ao meu redor. E, principalmente, todo dia eu avalio minha conduta. Poxa, eu me cobro. Eu errei, eu não devia ter falado daquela forma. Eu não devia ter agido daquela maneira. Eu não devia ter cruzado os meus braços quando eu poderia ter me movimentado em favor de mim mesmo, que seja, ou de alguém que pediu a minha ajuda, ou que mesmo que não tenha pedido, eu poderia ter feito a diferença. E não fiz. Por que não fiz? Porque tive medo, porque tive insegurança, porque não me achei capaz. Esse é o verdadeiro espírita, e que se cobra diariamente, e que no dia seguinte ele não vai acertar. Se acontecerem N coisas, 10, 20 coisas, ele não vai acertar todas, mas ele vai acertar. Se hoje ele acertou só uma de 20, amanhã talvez ele acerte 2. Mas isso mostra que ele pode ter recaídas, mas vai se cobrar e numa terceira oportunidade vai acertar e vai começar aos poucos refazer o seu caminho, sua jornada, positivar suas atitudes, seus pensamentos, se sentir mais seguro, saber que ele é amparado por Deus, que está ali te dando oportunidades diárias, um planeta cheio de oportunidades, um
planeta maravilhoso desse e que pode ser transformado para pior e para melhor, depende de nós, não é? Então, a ação unitária de cada espírito encarnado aqui nesse plano, ela é muito importante. Nós, às vezes, achamos que não somos grande coisa, mas juntos, sim, somos muito. E se de um princípio que eu já me modifico e melhoro, e dou exemplo para aquele que está do meu lado, as coisas vão se transformando. Isso é inexorável. E está dentro das leis divinas, das leis perenes de Deus. E como Jesus, que deixou ali na mensagem, tudo em sua devida hora. Não nos cobremos demasiadamente, não nos cobremos para sermos perfeitos agora. Nós temos as nossas jornadas evolutivas e essa é uma delas. Não cobremos demasiadamente aqueles que estão ao nosso redor, porque quando erramos também queremos a segunda chance, queremos a indulgência por parte dos nossos semelhantes, queremos ter essa oportunidade de mostrar que somos capazes, que no dia seguinte somos melhores, que podemos fazer algo diferente, e algo que também não só valorize a sociedade, mas também nos valorize como ser, para que nós possamos ser cada vez mais membros ativos nesse crescimento que o nosso espaço necessita, que vai desde o nosso círculo familiar, aonde vocês imaginarem, país, planeta e assim por diante. Então, Jesus deixa claro, nas suas parábolas e mensagens, sempre falando de caridade e humildade. Eu considero essas duas como sendo as mais importantes para cada dia nos instruirmos um pouco mais nas verdades do Espírito, além de nos ajudar em nosso autoconhecimento e no avanço na senda do progresso e da evolução. Então, quando somos humildes, humilde não é você ser um pobre miserável, humilde é você estar ali com os pés no chão, ciente das suas potencialidades, ciente das suas limitações, não querendo ser mais do que você é e não se julgando menos do que você é, porque muitas vezes, como eu disse, nós mesmos nos sabotamos. Não sou capaz, será que isso é para mim? Temos que tirar essas palavras do nosso vocabulário e dizer, se não me sinto, não é não sou capaz, se me sinto incapaz ou não capaz, vou me capacitar, porque, como eu disse, o momento atual não nos define, porque no momento seguinte nós podemos ser totalmente diferentes. E a caridade nada mais é que, além do espírito fraterno, do auxílio mútuo entre todos que estão aqui presentes, por exemplo, nessa encarnação, não só o espírito, digamos assim, da fraternidade, mas também o espírito da caridade para conosco também, não nos contaminando com pensamentos negativos, com ações negativas, com hábitos negativos, ou mesmo procrastinando as coisas, cruzando os braços e esperando um milagre acontecer. E, na verdade, o milagre acontece todos os dias. Quando você acorda, abre a janela, olha para o céu, vê o sol, um dia lindo, vegetação, tudo aquilo que os homens construíram, a natureza, os animais, e você fala, gente, isso é um milagre, isso é um milagre. Isso foi criado para nos proporcionar crescimento através de experiências, isso não é um castigo, e também não é um paraíso de fantasias e maravilhas, na verdade, é um trabalho, né? Nós viemos aqui para exercer uma atividade, que é aprimoramento do nosso espírito. E a luz se torna cada vez mais visível. Aquela candeia, ela vai aumentando a sua intensidade a partir do momento que o conhecimento vai aumentando. Digo, na humanidade como um todo, não é verdade? E o Espiritismo, ele conjuga a fé com conhecimento, não é? É a fé raciocinada. Então, aqueles postulados cristãos, aqueles postulados cristãos, aqueles aprendizados que nós temos no Evangelho, tudo isso também é pautado no conhecimento. E a partir do momento que o conhecimento avança, começa a se perceber que tudo faz parte da criação, tudo faz parte da natureza e daqueles que habitam a natureza e que manipulam a mesma, que somos nós, espíritos encarnados, e que podemos transformar isso aqui num paraíso. Basta colocarmos a mão na massa, basta mudarmos o nosso pensamento e a nossa sintonia.
Era essa mensagem, que essa luz do Cristo esteja aí presente nos nossos dias, na nossa jornada, que o conhecimento ele seja propagado. Hoje em dia nós temos toda essa tecnologia maravilhosa, as redes sociais, as mídias, a televisão, rádio, nós temos diversas formas aí de propagar coisas positivas e não coisas negativas, e não coisas que não trazem crescimento, bobagens, perde-se muito tempo com bobagem, compartilhando em redes sociais coisas que não trazem nenhum tipo de crescimento. Então, nós temos que aproveitar para animar o nosso semelhante, estimular o nosso semelhante a estudar, a se interiorizar, a ver o que está errado, o que pode melhorar, a exercer atividades que possam trazer o crescimento para todos. E é esse o objetivo, que essa luz esteja sendo difundida, que nós não guardemos para nós aquilo que nós possamos ou podemos oferecer de melhor. Se eu tenho algo para oferecer, por menor que seja, sei lá, se eu canto, se eu sei falar, contar uma história interessante, se eu sou um bom leitor e que pode transmitir aquilo que eu li, se eu posso indicar um livro que eu li, se eu posso estimular as pessoas a procurar coisas melhores para fazer do que ficar ali preso a um celular 24 horas por dia, escrevendo um monte de bobeiras, eu devo fazer isso. Eu devo propagar essa luz da candeia. Essa é a mensagem, gente. Muito obrigado. Muito bem. Vamos voltar para o grupo todo? E... Muito bem, muito sério. Meu objetivo. Espera aí que eu estou tentando abrir aí. Vamos ver se abre agora. Que a minha internet está meio atrapalhadinha. Pelo menos é o que eles nos avisam aqui. Eu estou te ouvindo bem. Eu estava pensando em tudo isso que o Marcelo estava falando, que nós estávamos aprendendo com ele, pensando na jornada que nós estamos desenvolvendo, os momentos em que estamos enfrentando na vida, nessa história de sairmos de um túnel e começar a sentir a presença de energia negativa ainda à nossa volta, das pessoas perdidas, das pessoas confusas, das pessoas entrando em quadros depressivos, das pessoas que, na realidade, saem para uma outra caminhada, ou seja, do caminho do devaneio, da fantasia, de viver um mundo que não é presente, que também gera uma série de comportamentos negativos. As pessoas que começam a sonhar com situações mágicas, ou a procurar situações mágicas para tentar solucionar alguma coisa que só nós mesmos aqui podemos solucionar, só nós mesmos botando a mão na massa que vamos conseguir resolver. Ou seja, nós temos à nossa volta uma série de conflitos sendo diretos. Temos também muita gente trabalhando, como o Marcelo disse, positivo, mas essa energia precisa ser melhorada. Os meios de comunicação, através da moderna tecnologia, nos ajudaram muito a passar boas notícias, mas, como disse o Marcelo, também ajudam a passar notícias não tão boas, ou não tão esclarecedoras, ou não tão positivas. As pessoas se agredindo, as pessoas atacando umas às outras, uma série de situações. De repente, vivemos, nesse instante, uma guerra no Rio de Janeiro, onde lados estão agredindo e atirando nos outros, como se você estivesse efetivamente num combate. Aliás, estão num combate que não se justifica, que só está se trabalhando em cima do egoísmo, da busca do poder, de tentar culpar a sociedade por tudo aquilo que eles estão vivendo. As dificuldades são vividas por todos nós.
agimos e todos nós tivemos uma participação nessa ação. Se as coisas não estão formuladas de forma positiva, está na hora de nós trabalharmos positivamente dentro da história. Não vai ser eliminando o outro que eu vou construir alguma coisa de positivo. Trazer a luz para cima, trazer a luz para iluminar, trazer a luz para que ela possa abrir o caminho é a nossa meta e o nosso objetivo. Deveria ser a nossa tarefa maior. Porque nós precisamos iluminar as coisas à nossa volta e ajudar outras pessoas a enxergarem a luz também. Para que nós possamos entender o caminho. Aí tem muita coisa para ser feita. E tem muita postura para ser renovada, atitudes para serem renovadas, mas que o mais importante de tudo é termos uma ação fraterna. É termos uma ação de comunhão de ideias no sentido de fazer algo de bom e algo de melhor. Tem gente precisando? Tem. Mas todos nós estamos tentando buscar um caminho de reequilíbrio para dar sequência nessa jornada. Então, o convite à vibração, nesse momento, ele vem exatamente nesse sentido. Todos nós temos pessoas com problemas de saúde, com outras dificuldades materiais, outros problemas dos mais variados níveis, em nossas famílias, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos. Todos passamos por momentos complicados com alguém dentro de casa, enfermo em qualquer uma das ações, seja fisicamente, seja emocionalmente ou mentalmente, seja com uma dor social, ou esteja vivendo uma dificuldade espiritual, porque os pensamentos não estão conseguindo ser renovados. Então vamos vibrar intensamente e juntos para que uma luz possa se espargir para todo esse recanto e que nós possamos realmente tirar a candeia debaixo do alqueire e colocá-la para cima. Para que os caminhos comecem a ser iluminados. Se eu conseguir iluminar um pouco a minha volta, eu já estou atingindo o meu próximo. Eu já estou atingindo alguém ao meu lado. Se eu fizer esse trabalho um pouquinho mais, eu vou estar atingindo, e essa pessoa vai dobrar essa luz para outro lado. Se cada um de nós acender a sua candeia, nós vamos criar uma luz grande. E nessa luz maior, nós vamos conseguir que outras pessoas acordem. Meu vizinho está mal, o mínimo que eu posso fazer é rezar por ele, é vibrar por ele. O máximo que eu posso fazer é estar lá presente em alguns momentos, se assim permitido for. Ou ser, como disse o Marcelo, aquele que não ouve só o barulho, mas escuta a dor. E por escutar a dor, ele consegue trazer amor. Eu acho que é isso que nós temos que pensar nessa jornada.